Direto aqui do novo estúdio Inspiração, todo reformado. Hoje nós temos um podcast muito especial. E olha quem está aqui ao meu lado, gente, Dr. Jefferson Medeiros, o Dr. Jeff, que é um sucesso e referência em podcast de Brasil, do Amazonas para o Brasil. Com certeza. É interessante, legal a gente falar hoje, gravar um podcast sobre podcast, né? Podcast sobre podcast, essa que é a regra. Por que esse estilo de conteúdo, podcast, nos últimos anos ganhou o coração dos brasileiros e é uma tendência internacional, já é um sucesso nos Estados Unidos e que vem a tendência. E por que é tão gostoso ver uma pessoa em podcast? E por que também que dá tanta credibilidade, Dr. Jeff? Vai. A primeira pergunta, a gente tem um combinado aqui sobre o podcast, né? Nós vamos responder a mesma pergunta. E a primeira é: por que realmente se constrói autoridade? O que realmente constrói autoridade no mundo digital hoje para quem grava vídeo? O que você acha? Vamos lá. No dia a dia, o que a gente observa? Todo mundo está fazendo vídeo. Então, cara, você tem um vídeo seu dentro, no meu caso como médico, dentro do consultório, ou você dentro do seu escritório, isso aí é normal, todo mundo já tá acostumando. Se para você não é normal, na realidade, você está muito atrás nessa história. Mas o que é que dá autoridade? Então, se a gente for falar sobre marketing digital na realidade como um todo, viu, Hélio? A gente sabe que se vídeo é comum todo mundo fazer, quando você vê um podcast, você preste atenção, toda vez que você vê um recorte, se você vê um Reels de algum amigo seu que está no podcast, você para assistir. Porque essa é a autoridade. Porque não é todo mundo que está no podcast. É a mesma coisa quando a gente via lá na televisão do Plim Plim, né? Você não ia ver qualquer pessoa dentro da TV fazendo algum programa. Então, a autoridade hoje em dia, para 2026, ela vai estar em dois locais. Tanto você ter corte seu dentro de um podcast, tá? Então, que seja seu é melhor ainda, ou em palcos. Como você não pode ter todo mundo dentro do palco e o palco não é acessível para todo mundo, o podcast é algo que você tem muito mais fácil. Isso é real. Quando você vê, tem uma mágica, eu costumo dizer no marketing digital, que quando você vê alguém atrás de um podcast, você acredita que aquela pessoa tem autoridade e domínio no que faz. E também é referência na área. Mas eu acho que tem um pouco de sentido, né, Dr. Jefferson? Porque quem tem a coragem de usar um microfone igual esse daqui, estar no estúdio, tem que ter muito domínio e muita segurança de tudo. Imagina, você vai ser entrevistado, você vai entrevistar alguém, então você tem que ter clareza do seu propósito, do que você faz, ter a coragem de estar atrás de uma câmera e estar sujeito a julgamento. Nós, mulheres, da nossa autoestima. Então, tudo isso precisa ter muita coragem. Então, por isso que a pessoa é referência. Exatamente. E se você for ver, pelo menos assim, cara, o Jeff Podcast, a gente vai fazer 4 anos agora. Muitas pessoas muito boas que faziam Reels, sabe? Dentro lá do Instagram, TikTok. Eu convido para vir e a pessoa não vem. Sabe por quê? Porque ela não sabe ser boa no ao vivo. Então, assim, e algumas me falavam assim, poxa, Jefferson, para aquele vídeo que você vê ali no Instagram para sair, eu gravo 20 vezes o mesmo vídeo, até ficar bom. Então, assim, realmente, a autoridade está quando a pessoa está dentro do podcast, porque quem está do outro lado sabe quão difícil é você realmente sentar e você conseguir conversar na frente de uma câmera. Sim, e se permitir falar, às vezes, de vulnerabilidade, errar um pouquinho, gaguejar, essas coisas que acontecem ao vivo. Agora, aproveitando, já fugindo do roteiro, que eu sou campeã nisso, de fazer o roteiro, de onde vem essa sua habilidade de se comunicar, de falar, de ter coragem de gravar um podcast, subir ao palco? De onde vem isso? Acho que assim, se eu for procurar lá atrás, o primeiro passo foi, eu sempre quis ser professor. Então, assim, quando eu estava lá na faculdade, eu lembro que toda oportunidade que tinha, eu era aquela pessoa que todo mundo fazia o trabalho duro e eu era aquela pessoa que eu ia na frente para apresentar o trabalho. Então, desde cedo, eu sempre gostei e sempre quis ser professor. Tanto que o primeiro passo quando eu saí da faculdade realmente foi dar aula, porque eu sempre gostei, sempre tive isso comigo. Então, lidar com as pessoas, conversar, estar na frente de uma sala de aula, isso daí você vai destravando. Então, é tudo que a gente sabe, é que nem um bom cirurgião, um bom piloto. Quanto mais tempo de voo um piloto, melhor ele vai ser. Então, assim, para mim, eu me permiti. Desde lá de trás, assim. Cara, e eu sabia o poder e a força que a pessoa tem na comunicação.
todo mundo para ouvir, sabe? Todo mundo para, vamos dizer, a referência de o que seria um podcast, um talk show, era o Jô Soares. Todo mundo queria ir para o Jô Soares. Real. Porque todo mundo queria estar ali. Mas todo mundo sabia que, assim, quem é que poderia ser um Jô Soares? E eu sempre tive esse sonho de ser, na realidade, não o Jô Soares. Vamos lá, eu vou falar aqui. O Drauzio Varela, que é o grande médico que a gente via todo domingo na televisão. E eu falava assim, poxa, eu quero ser que nem ele, eu quero estar ali, eu quero ter voz, eu quero estar trazendo as coisas que são importantes, sérias exatamente. E aí foi nesse norte que eu me guiei. Nossa, interessante. Todos nós temos uma trajetória. Agora pergunta para mim, vai, como é que foi a minha... Então, Laélida, como é que você chegou até aqui? Você sempre teve essa facilidade de falar, de conversar? Ou você veio treinando? Igual a Helena, minha filha de 1 ano e 7 meses. Eu estou treinando desde agora. Eu falo, cadê seu microfone? Ela... Vá. Estou treinando, eu falo, mamãe trabalha. Ela faz assim, ó. E mamãe trabalha no microfone. Ela já sabe, né? Na verdade, a minha experiência de comunicação vem da igreja. Na igreja eu era muito ativa, desde criança. Cantava, falava. Obrigada, Douglas. Falava, mas eu tive aquela fase da adolescência que levou para a juventude terrível, né? Era mais vergonhosa, tinha muito complexo e eu fiquei meio off. E tanto que a minha vida empresarial começou, e eu sou formada em jornalismo. As pessoas acham, você fala bem porque você é jornalista? Nunca, porque eu só gravo vídeo, assim, apareço há 4 anos. Foi quando eu fui para São Paulo estudar negócios e lá passei pelas minhas etapas de desbloqueios, de pertencimento de quem eu sou. Foi aí que eu voltei e eu falo até hoje. Eu me arrependo muito de não ter mantido, de não começado há 10 anos atrás. Me arrependo de não ter começado na pandemia, porque não tem para onde fugir. As pessoas que assumem o protagonismo no marketing, principalmente com vídeos, elas se tornam referência. Claro que isso caminha junto com técnica, com entrega, mas se tornam referência. E depois que eu voltei, né, veio a minha memória de comunicação do que eu tive lá na infância, na adolescência, e fui estudar mais. Fui fazer escola de palestrantes, fui procurar alguns métodos e me desafiar também, né, porque a gente precisa parar para fazer isso que a gente está fazendo aqui, tirar um tempo da nossa agenda para ir provocar, fazer os movimentos para que realmente dê certo. Mas a coragem. E, principalmente, eu acho que o meu maior medo que eu tinha quando eu comecei a gravar vídeo é o julgamento. E é um dos principais, eu acho que um dos 10 motivos que impedem as pessoas de gravar vídeo, de se posicionar, é o medo do que as outras pessoas vão falar. O medo é tão grande que chega a ponto da pessoa questionar até se ela tem conhecimento suficiente para estar dando aquela informação. Isso é muito real. Olha o que é interessante quando você fala sobre esse assunto. Eu observo muitas pessoas que, quando tem um projeto, elas querem estudar, aí ela quer fazer um outro curso, aí ela quer fazer uma pós, ela quer fazer várias coisas para daí, quando ela se sentir preparada, ela começar. E eu sempre falo muito sobre isso. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu aprendi 10%, cara, eu vou sentar aqui e vou gravar, vou falar tudo que eu sei. Por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado, que já fui eu, ela não quer saber tão a fundo, ela quer começar do começo, ela quer coisa rasa. E isso, lógico, mais uma vez, quando eu volto para as aulas da faculdade, tem uma aula que eu dou todo o período, que é sobre prescrição médica, como fazer uma prescrição médica. Cara, olha, como é que você começa? Você vai começar sobre a dieta, hidratação, analgesia, tal. É a aula mais, vamos dizer, no nosso linguajar, mais besta, mais lesa que pode ser, mas que os alunos mais gostam. Por quê? Porque é uma base. É o que ninguém fala para eles. É que não está escrito no livro como você faz, porque a aula que eu dou para eles é uma soma de várias aulas. Mas o poder está aí, Elida, que você tem muito grande. É o seguinte, é sintetizar, é passar para eles de uma forma fácil, para eles entenderem todo aquele mundo, porque você fez vários cursos, você fez várias pós-graduações, você fez várias coisas para você poder sentar aqui, só que assim, você ser professor, doutor, PhD, e não saber conversar com as pessoas que mais importam, não valeu de nada do que você fez. É um conhecimento para si, né? Você guarda para si. E no mundo, comprovadamente, cresce em todos os sentidos quem compartilha.
Essa que é a regra. E quanto mais velha a gente fica, mais compartilhamento a gente faz, mais doação a gente faz. Isso é muito real. Agora, voltando para o nosso script, viu, doutor Jeff? Isso que eu já ia falar, para você abrir aí, já ver a segunda pergunta, senão a gente vai fazer 10. Já tinha visto. Então vamos lá. Já tinha visto. A pergunta é, quando o senhor como hoster de um podcast, uma pessoa que vai trazer as pessoas para ser entrevistado, quais são os critérios que o senhor e a sua equipe utilizam para escolher as pessoas? Olha só, toda vez que eu vou falar sobre podcast, quem tem um podcast, quem abriu o podcast, eu vou convidar para o meu podcast. Ou quem tem autoridade no assunto. Então, a pessoa, às vezes, eu trouxe médicos aqui e profissionais que eles não têm nem Instagram. Mas eles são autoridades. São pessoas que estão 30, 40 anos e as outras pessoas entendem a relevância que ele tem. Então, essa é a primeira escolha. A segunda é visibilidade. Então, assim, olha que coisa interessante. O número de seguidores importa. Porque se eu estou crescendo como Jeff Podcast, eu preciso crescer, fazer uma collab com uma pessoa que tenha um número de seguidores bom, é importante para mim, sim. E a terceira é o seguinte, essa pessoa sabe falar. Então, assim, toda vez que eu estou pensando, imagina assim, eu pego um assunto X, vamos falar sobre um assunto sobre câncer de estômago. Cara, tá, beleza. Cara, eu conheço várias pessoas que operam, que são boas nessa área. O que eu vou fazer? Eu vou lá atrás do Instagram das pessoas. E aí eu vou saber, cara, se o cara não tem nenhum vídeo dele, esse daí já tá fora. Ponto. Se o cara tem um vídeo dele, mas ele tá falando mal, cara, ele não consegue o lé com cré, como diz aqui. Sim. Cara, também tá fora. Então, assim, toda vez que a gente vai passar, se eu tenho um assunto que é muito importante, que eu quero uma pessoa que venha falar, pô, eu tenho que saber se a pessoa, pelo menos, sabe falar bem. Poder da comunicação. O poder da comunicação. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo agora, se você não tem vídeos gravados seus, se você não vem fazendo, não se preocupe, você vai começar ruim, e é como eu e a Hélida começou também. Só que você vai melhorando. E aí, na tomada de decisão, é exatamente isso. Se a pessoa fala bem, se no Instagram dela é um Instagram onde ela sempre está se comunicando bem com as pessoas, opa, essa daí já é a candidata que eu vou trazer para o podcast. Por quê? Porque eu vou levar aqui. Cara, não tem coisa mais chata, Hélida, do que você começar a fazer um podcast, você faz uma pergunta linda como essa aqui, o cara fala assim, sim. Aí tu fala, não sei o que lá, o cara fala, não. E aí, para onde é que a gente vai? E o podcast, o gostoso que você estava falando, por que conquistou tanto brasileiro? E depois dos Estados Unidos, nós somos no segundo lugar de maior audiência de podcast no mundo. Exatamente por causa disso. Porque antigamente, quando você via na TV e a coisa era muito quadrada, então era só o repórter do jornal falando a notícia. E aí começou a sentar dois jornalistas e falar assim, cara, o que tu acha disso? Eu acho isso. Entendeu? Então, assim, essa é a coisa gostosa do podcast. Por isso, quem está nos assistindo, se parar para pensar assim, qual é o podcast que você gosta mais? O que você ouve mais? Cara, é aquele que tem uma conversa fluida. Então, a conversa dele vai no dia a dia ali, você vai ouvindo e você não vai se preocupando. Eu acho que também é um critério. Quando vou lançar agora um novo podcast, né? Sim. O Sucesso, para trazer pessoas que chegaram ao sucesso completo, no sentido amplo, aqui do Amazonas, o critério é esse mesmo. Pessoas que têm empatia, que você já vê que tem essa comunicação. Porque senão não fica legal, né? Uhum. A gente está num produto de comunicação, de se comunicar, então se a pessoa realmente não conseguir desenvolver uma conversa, é bem complicado. E nós estamos numa região em que, de um modo geral, né, doutor Jeff, as pessoas têm essa dificuldade, sim, da comunicação mais fluida, que chama de um jeito mais... Tanto é que, olha, faz um merchan aqui, corta para merchan. O treinamento de oratória, que essa pessoa, você vai ter que vir no treinamento de oratória comigo. Por favor, né? O treinamento de oratória e gravação de vídeo, em cada campanha que eu faço, acho que essa agora, que a gente vai fazer em fevereiro, já deve ter uns 500 pessoas interessadas. Não é lead errado. Eu atendo quase todos os leads. Estou fazendo essa loucura sem tempo, estou atendendo, e todo mundo quer o curso de oratória e gravação de vídeo. Então, é uma demanda absurda, realmente, das pessoas se reconhecendo que tem essa habilidade para desenvolver ou essa inabilidade. Então, a gente está numa região em que as pessoas têm muito ainda a se desenvolver nessa comunicação. E não é só para gravar vídeo. Eu conto em treinamento de oratória que eu fui em São Paulo deixar um rim lá nessas clínicas, né, cara? Né? Hoje eu vivo sem um rim.
fiz alguns procedimentos estéticos. E eu fiquei encantada com a performance do médico comigo. Desde a entrada ali, falou, oi, tudo bem e tal. E aí eu chego no consultório, a assistente conversa comigo rapidamente, aí entra um médico sorrindo no consultório e fala, bom dia, Hélida, tudo bem? Puxa a cadeira perto de mim e fala, você é de Manaus? Aí o cara já fez espelhamento comigo e conversou. Antes de ele me dar o orçamento, já tinha deixado meu rim lá. Falei, não, doutor, deixa aqui, já estou conquistada. Não tem problema não, já está aqui pro lado de fora, você pode só levar. Pela simpatia, pela forma de se comunicar. Então, quando a gente fala de comunicação, é que também ser utilizada para o vídeo, mas você vai usar no seu trabalho, você que é médico vai usar no consultório, principalmente quem vende high ticket, tudo isso que o senhor já ensina, né, nas suas mentorias, essa habilidade de se comunicar faz diferença. Olha, vamos parar para pensar aqui, as pessoas que estão nos assistindo. Se você trabalha com o público, você tem que saber se comunicar. E toda vez a gente fala que nem a história assim, as pessoas que trabalham com a voz. Cara, o médico trabalha com a voz o dia todo. O dia todo. Você passa o dia todo e você senta e você está atendendo pacientes e falando com pessoas o dia todo. Então, assim, por que você acha que não é importante a forma que você se comunica? Quantos médicos perdem pacientes porque, o cara entrou ali, você pode ser o melhor na sua especialidade, mas se você não sabe tratar bem o paciente, se você não sabe traduzir, se você não consegue falar com o paciente, você não consegue fazer o paciente entender qual é o problema dele, perdeu. Sim. Então, assim, não é que teu curso de gravação de vídeo, de oratória e gravação de vídeo, é essencial para todo mundo. Que lida com pessoas. Porque se lidou com pessoas. A não ser quem esteja na frente do computador. Nosso amigo Douglas, que está ali gravando, que está na frente só do computador fazendo tudo. O Douglas também. De vez em quando passa uns treinamentos, porque ele lida com pessoas, né? Não, fico brincando. Mas aqui, real. Eu chego, dá bom dia, a gente conversa, bate papo, muitas definições sobre o podcast. O Douglas, toda vez... Pessoal, o Douglas está nos gravando agora. Muitas vezes as decisões para mim de luz, de tudo, sou eu e ele. E eu chego mais cedo, sento ali com ele e a gente vai definir algumas coisas. Então, assim, no final de tudo, todo mundo precisa, né, Hélida? Todo mundo. Por falar em luz, você sabia que eu comprei uma mesa de iluminação? Faz aí, bagunça muito, Douglas, mexer nela? Bagunça? Mexe aí, vai. Coloca a câmera aberta. Pronto, se queremos ficar azul, todas azuis, tudo vermelho, agora é tudo controlado lá pela mesa. Que legal! Isso não aqui... tem mais assim, para tudo, vamos lá mudar, né? Antigamente era no botão, vai lá, muda ali no botão e tal, dá para um tudo trabalho. E vai dar. Não ficou boa essa luz, bota outra luz, né? A regulagem toda lá, a gente vai fazer outras regulagens aqui, todo o sistema de iluminação direto na mesa, mas isso... Estava num treinamento em São Paulo, Dr. Jeff. Estava lá no backstage de treinamento. Aí, treinamento comportamental, a gente usa muito iluminação, sim, com né? certeza. Cênica. Estava eu lá numa hora de uma dinâmica de alto impacto. Do nada, o auditório fica tudo vermelho. Ei, não foi no manual isso aqui, não. Aí, daqui a pouco, o auditório, todo azul. Eu fui lá na cara... Eu falei, o que é isso aí, moço? Como é que chama isso aqui? Esse negócio ali, você é uma mesa de iluminação. Eu falei, vou ter que ter no estúdio. Aí, dá para comprar na internet? Que a gente já vai logo atrás disso, né? Estava anotado e nessa reforma a gente resolveu fazer mesmo, porque realmente faz muita diferença. E o que dá a beleza do nosso estúdio hoje realmente é a iluminação. E tempo, né? Tempo é uma coisa que parece besteira, mas assim, eu chegava aqui com o Douglas, a gente senta e Douglas, putz, cara, essa luz não tá boa. Aí lá vai, tem aqui de um por um, regulando. Não, agora a mágica só no bate clique. Palma e pronto. Então, seguindo o nosso roteiro aqui desse podcast, falando sobre o podcast, a minha câmera, aquela ali é, Douglas? Aquela ali é? Eu tô falando tudo errado. Podcast, falando sobre podcast, com a referência aqui de podcast do Amazonas, é referência e também constância, que a gente vai falar sobre isso. O que você acha que são os erros mais comuns das pessoas que querem ser convidadas para um podcast, mas nunca são, hein? Olha só, acho que o maior erro, a gente começa já pela história. Se você não tem um Instagram que você esteja falando, que tá ali, cara, já foi. Cara, esquece. A outra, às vezes as pessoas querem, elas chegam no auge, às vezes, de uma arrogância de, financeiramente eu tenho dinheiro e eu quero pagar. Também não é assim. Geralmente, os podcasts que têm uma longevidade,
eu tenho um cuidado muito grande. Então, eu falei para você que, pô, eu vou escolher um assunto ou eu posso escolher pessoas que são referências na sua área. Então, assim, eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que, para elas começarem a ter essa porta aberta, e foi o que eu falei para você antes da gente começar, quando eu fui lá para o Pod People para ser entrevistado, é isso, é você ter constância no seu trabalho, ter visibilidade, para daí você chegar a entrar. É a história de que se você quer borboletas dentro do seu jardim, cuida do seu jardim, deixa ele bonitinho que a borboleta vai vir. Então, assim, se você cuida muito bem das suas redes sociais, você vai ter essa oportunidade, as pessoas vão lhe ver. Então, começa tudo do jeito que você se comporta nas redes sociais. Isso é importante para a vida, né? Nossa carreira hoje, ela é um pouco do que a gente mostra, sim, é um pouco do que a gente faz nos bastidores e isso aí tudo possibilita as grandes portas. Hoje eu falava isso, na verdade, com uma colaboradora naquelas reuniões de feedback, falei, olha, você tem que estar preparada para as oportunidades, porque para você ganhar mais tem oportunidade, para você crescer na carreira tem oportunidade, mas se você não se preparar na sua atual condição, vai chegar a oportunidade e você não vai estar pronta. Olha, outra coisa, mais uma vez batendo no seu curso de oratória e gravação de vídeo. Até o LinkedIn tem vídeo lá. Então, na hora de decisões, hoje em dia, você pode ter o currículo no papel, mas hoje as pessoas tomam decisões de contratação ou não pelo LinkedIn. Sim. E quando chega no LinkedIn, não é só o que você escreve no LinkedIn, o que falam de você. Os vídeos também são importantes. Então, se você está numa área onde você é um expert naquela área e você tem vídeo no LinkedIn falando sobre aquele assunto, você vai estar muito mais bem visto. Então, assim, ter uma boa comunicação, uma boa oratória, ela vai abrir portas para o seu futuro. Para o que você quiser. O marketing, quiser. né? Quando a gente fala de marketing, eu acredito que sempre é uma poupança. Você investe em marketing, é uma poupança. Você ganha ali, naquele momento, ganha visibilidade, ganha clientes, serviços, e você está gerenciando uma poupança que, quando você quiser, você vai usar para a finalidade que a sua vida tiver no momento. Uhum. Eu costumo até dizer para algumas pessoas que falam, que ficam pensando se vão ser políticos, eu falei, você não sabe? Faz marketing. Porque se for para você ser político, tá pronto. Você não vai começar o aquecimento do zero. Isso é muito importante. E é a comunicação que a gente vê hoje, pessoas, eu tenho alunos de oratória que têm 20 anos de carreira que não tem coragem de falar sobre si. Que não tem coragem. E um dos exercícios no treinamento é fale sobre si. A pessoa nunca falou. Eu tenho 20 anos de carreira, eu sou boa nisso, pela dificuldade das pessoas que elas têm de entender quem elas são. E aí é uma coisa muito pessoal que precisa ser desbloqueada, além das outras infinidades de coisas que quem participa do treinamento de oratória. Mas eu tenho uma que é comprovadamente, a ciência comprova, porque o nosso treinamento, toda a base é a neurociência. Sim. Todos nós nascemos comunicativos. Nascemos igual a minha filha Helena, distribuindo sorrisos e beijos e oi para todo mundo. Ela é estimulada, nasceu num ambiente de muita comunicação, mas ela é hiperestimulada, posso dizer assim. Por exemplo, meu marido deu um microfone e eu não imaginei que ela ia amar um microfone com uma caixinha. Então, ela pega o microfone e fica lá, brincando de falar e me vê falando. Então, ela é hiperestimulada, todo mundo nasceu assim. Sim. Só que vai chegando, né, os traumas da vida, da primeira infância, segunda infância, vem a adolescência e a pessoa acha que o modelo que ela aprendeu a falar serve para a carreira. Não serve. Não tem nada a ver, o jogo é outro, né? O jogo é outro. Então, quando a pessoa tem esse entendimento de que a comunicação dela vai fazer diferença para a vida profissional, aí que ela começa a procurar um treinamento de oratória. As pessoas, às vezes, vêm gravar podcast aqui para se desenvolver o hábito, a habilidade de falar também. E eu acho que é um excelente treinamento, né? Porque depois você gravar 20 podcasts, pronto, acabou. Não, eu vejo muito isso, né? Quando eu comecei a gravar o meu podcast, o Jeff Podcast, eu comecei trazendo amigos. E assim, eu tinha toda certeza que eles não iam ser bons. Não iam ser bons, porque eu tinha um parâmetro do que era bom.
Mas eu tinha certeza absoluta que depois de fazer vários dele, eu ia começar a melhorar. Então, assim, as pessoas esquecem que, como tudo fez na vida delas, né? Elas não chegaram, pularam da adolescência para entrar numa faculdade de uma hora para outra. Elas tiveram que fazer quinta série, sexta série, sétima série, primeiro ano, terceiro ano. Então, assim, isso daí foi um acúmulo de conhecimentos. Então, as pessoas têm que entender. Se você quer melhorar realmente a sua oratória, você tem que treinar, você tem que fazer. E o podcast, eu vi as duas coisas. Eu vi a possibilidade de melhorar minha oratória, tá? Então, assim, eu cheguei a fazer fono, eu cheguei a fazer aula de canto, eu vim trazendo coisas a mais. Por quê? Porque eu entendia que a todo momento eu precisava melhorar para as pessoas que estavam me assistindo. Sim. E eu entendi que fazendo o meu podcast, ele trazia algo a mais, que era a autoridade. Sim. E aí eu quero ver agora esse podcast. Pode colocar um antes e depois, o primeiro e o último? Porque agora o senhor está graduado em podcast depois de 4 anos, né? Eu acho que já tem uma graduação, já pode ganhar um certificado de graduação e faz o antes e depois. Sim, com certeza. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É tipo isso, né? Exatamente. Agora, quando você é convidado para participar de um podcast, o que o senhor faz para se preparar? E já pode ser uma dica. Eu vou também contar aqui o que as pessoas podem fazer de se preparar para participar de um podcast. Nada de acordar, escovar o dente e sair correndo pro podcast, não, né, gente? Pelo amor de Tem Deus. que se preparar. Então, eu vou falar a parte de entrou no podcast, porque o que você vai falar eu acho que é muito mais importante do que eu tenho para trazer. Mas vamos lá. Você foi convidado para o podcast, por favor, tenha educação, veja quem é o host, a história da pessoa, entenda muito bem sobre quem vai te entrevistar e sobre o programa. Então, assim, cara, você vai para um podcast que ele fala sobre saúde, vou falar sobre saúde. Não seja o chato de querer levar o podcast para um outro lado, porque, assim, lógico, eu e você, a gente fala sobre muitos assuntos. Então, assim, eu já fui convidado para podcast para falar sobre saúde plena, ponto. Mas eu tive podcast para falar sobre o meu livro. Cara, como é que foi escrever um livro, e já leva para um outro. Já tive podcast que eu fui falar como mentor. Então, cara, como é que é ser mentor para médico? Então, assim, você entende que a gente tem que estar muito bem preparado porque nós temos várias facetas. Então, você tem que entender qual é a faceta que ele quer te ver ali. Então, educadamente veja qual é a proposta do podcast. De preferência, no Jeff Podcast eu faço isso, eu mando as perguntas primeiro. Se não te mandarem, fala assim, você tem as perguntas que vamos fazer? Porque você prepara melhor. Isso aí tira até a insegurança, isso te deixa mais tranquilo. E às vezes, se você quiser, tem pessoas que gostam muito de dar dados, né? Então, assim, não, porque nos Estados Unidos não sei quantas mil pessoas têm tal doença, ou no Brasil tantas pessoas sofrem disso. Então, assim, peça, porque isso te tranquiliza mais. Você vai trazendo. Mas entenda que o começo ali do podcast sempre é mais difícil, né? Quando a gente é entrevistado. E depois a coisa vai ficando fluido. Porque você vai começando a entender que a gente está aqui com várias luzes, com câmeras, mas vai ter um momento que, cara, a sensação é que eu estou batendo papo contigo aqui e a gente não se importa mais com o que está tendo no cenário. E aí eu queria saber de você. Antes de dar esse passo, o que a gente faz? Antes de dar esse passo, você já falou que é conhecer a pessoa, para não parecer, às vezes, não falar nem o nome da pessoa, não falar o nome do podcast e se preparar. Agora, se você é convidado para dar entrevista num podcast, eu acho que o primeiro passo realmente é fazer o seu dever de casa e estudar o conteúdo que você vai falar. Eu costumo falar em mentorias e treinamentos que o nosso cérebro ele é incrível nisso, porque você ensaia uma vez as suas falas, porque você, quando for pronunciar de novo, o seu cérebro já separou as melhores palavras, as melhores expressões para que você possa realmente no valendo. E tem uma coisa na neurociência interessante, nosso cérebro não sabe o que é real. Imagina, você está ensaiando ali para responder o podcast, para o seu cérebro já aconteceu. Uhum. Isso é tão real que quando você vê um filme triste, você chora, né? Chora? Então, porque o seu cérebro não sabe o que é real. Então, se você ensaiar as suas falas, é como se já tivesse acontecido. Quando você for fazer o podcast, já aconteceu, você já vai estar mais tranquilo, você está preparado. Aí você tem a sensação que você está preparado. Na verdade, é porque você já ensaiou mentalmente as respostas, para você ter uma performance legal. E aí, pensar no marketing pessoal, em como você vai ser visto. Por quê? Porque nós somos um conjunto de signos que a gente mostra para as pessoas. Então, pensar
pensar no tom da roupa, pensar assim no estilo que você vai usar, porque é como as pessoas vão te ver. Eu, por exemplo, não sigo essa vibe roqueira, né, gente? Agora, imagina, eu apareço no podcast toda roqueira, com... De preto, de corrente e tal. Não combina com o meu estilo de marketing. Aliás, por falar nisso, eu não sei onde eu deixei meu blazer. Esse blazer aqui é emprestado da minha assistente. Ficou ótimo, Carolina. Obrigada. Ainda bem que você anda de blazer, combinando com a minha paleta. E sabe uma coisa que você estava falando que eu achei interessante? Eu estava lembrando, assistindo agora o Vício lá de casa, da minha esposa, da minha filha, BBB. E aí, falando sobre comunicação, essa história de você passar antes. Então, tem um amazonense, o Brígido, que tem um corte, uma menina falando assim, Brígido, Brigitte. Aí o cara, é Brígido? Ele fala, é Brígido. Então, às vezes, se você já se preparou, uma palavra que você quer usar, pode ser que você empaque nela. Aí você tem duas opções. Ou você treinar bem para falar ela toda, ou você muda de palavra. É isso mesmo. Bota alguma coisa que seja parecida, mas o quão interessante é você já se treinar. Porque o já se treinar, quer dizer, quando você chegar lá, você vai estar preparado, você vai estar falando de uma forma mais fluida, você não vai errar as palavras que sejam importantes. Porque às vezes, como você falou, se você tem que ir lá revisitar aquele assunto sobre o qual você vai falar. Então, vamos dizer, quando eu fui para a Ana Beatriz, que ela me chamou, ela veio falar queria que eu falasse sobre câncer de boca e vape, o uso de vape dando câncer de boca. Então, eu vim trazer números, eu vim trazer dados, eu vim trazer artigos. Então, assim, qual é a tarefa de casa? Putz, eu tive que trazer tudo que tivesse mais novo para poder sentar e ter tranquilidade para falar sobre o assunto. Afinal, né? Era um podcast. Exatamente. Mas a gente faz esse dever de casa nas pequenas coisas. E é assim que a gente vai crescendo. A gente faz nas pequenas coisas, porque quando chegar nas grandes, igual no podcast da Ana Beatriz, já parece normal, um comportamento normal. Sim. Essa técnica de ensaiar a fala funciona também para palestras. Eu costumo dizer que não tem nenhum treinamento, nenhuma palestra minha, que eu já não tenha verbalizado algo que eu disse ali. E aí, o que acontece? Como é que funciona o meu processo de ensaiar? Eu nunca li sobre isso. Isso é uma prática bem doida que funciona para mim. Você tem uma experiência, para experiências que eu passo sobre a Helena, sobre maternidade, cai a ficha, eu falei, nossa, aconteceu isso. Aí eu começo a ensaiar com uma palestra. Gente, a minha filha Helena... E aí, quando eu monto a palestra, que eu preciso escolher pontos pessoais para compartilhar, eu já tenho uma piada. Tem aquela cena lá da Helena, tem aquela cena lá. Muito raramente eu falo alguma coisa que eu compartilho, coisas pessoais que eu já não ensaiei sozinha. Aí ensaio tomando banho, ensaio no carro, ensaio sozinha na minha sala. Isso é uma técnica muito boa, porque sai como se você já tivesse feito um roteiro, né? Fora isso, né, o que fazer para se preparar, na verdade, aí já é o podcast, realmente eu acho que respeitar o rito, o conteúdo do podcast, ter empatia com as pessoas. Por favor, né? Ter empatia bom sorriso, né? Como você falou, não acorde e vá correndo, porque você vai chegar com a cara inchada e você dá uma impressão ruim, né? Isso, tudo isso. E no final, ter essa vontade realmente de compartilhar o que você sabe. Eu tenho aprendido com pessoas mais velhas, assim, apesar de mais velha, né? Mas é um jovem médico. Ontem mesmo, no nosso café, uma pessoa falou para mim, sabe qual é o segredo desse grupo ali, de um grupo que ela frequenta? O que funcionou para mim? É quanto mais eu sirvo, mais eu sou servida. Exatamente. Gente, ela falou isso e eu falei, eu sei disso. E eu não sei por que eu não fiz isso. Eu falei para ela. Nesse grupo eu participava, eu falei, você sabe que eu sei disso, eu acho que é a lei natural da vida para mim. Quanto mais eu sirvo, mais eu recebo isso. E aí eu vou voltar para aquele grupo lá de network e vou fazer isso. E eu tenho uma máxima. Ano passado aconteceu algumas coisas que eu trouxe isso para o coração, que é ganha quem serve primeiro. Ganha quem serve primeiro, porque ajude as pessoas. Você vai ter duas opções, tá? Você sempre vai ganhar quando você ajuda uma pessoa. Pode ser que ela mesma lhe dê de volta, lhe presenteie, ou senão o universo vai te dar coisas boas. Então, quando você serve primeiro, você sempre vai ganhar. Entendeu? Então, eu vejo muito desse tom. Mas eu só queria trazer uma coisa interessante para as pessoas e engraçada. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu tenho um público rigorosíssimo, que é minha esposa e minha filha, tá? Então, eu faço a aula, boto na TV lá de casa e aí eu vou cronometrando o tempo. Pessoal, por favor, não tem coisa mais chata
Mais chato do que atrasar para começar alguma coisa é a pessoa que começa e ela estoura o tempo dela em cima do palco. Horrível, super deselegante. Entendeu? Super deselegante. Então, assim, o que eu faço? Então, eu cronometro, apresento para minha esposa e para minha filha e espero assim, o que vocês acharam? Cara, elas acham muita coisa. Vou falar elas montam umas plaquinhas para elas, de 0 a 10, elas vão... Eu acho que é melhor, fica mais elegante. Mas eu vejo muito isso que você falou. É o se preparar. Respeitem as pessoas que estão lhe esperando. Então, essa história de que, cara, faça a tarefa de casa, cronometre seu tempo se você for dar uma palestra e você treine muito bem. Eu acho que a Helena está numa boa fase de perguntar que nota ela dá, porque ela só fala 10. Não sei, eu compartilhei um vídeo dessa fase dela. Eu falei, Helena, tirou foto. Que nota você dá? Ela, 10. E para a mamãe, 10. Então, uma fase boa. Mas você sabe que no Connect, lá que eu palestrei, o pessoal ficava me dando tempo lá e eu fiquei tão empolgado com o conteúdo ali, que aí teve uma hora que apareceu 15 minutos, né? E aí eu achava que eu só tinha falado 15 minutos. Na verdade, só faltava 15 minutos. Uma coisa assim, eu comentei lá na hora. Eu falei, nossa, ela tá mostrando o tempo aqui, a minha cabeça tá pensando no contrário. Aí deu uma acelerada lá, mas foi muito legal. E olha que coisa interessante. No Conex, ano passado, Hélida, a tua palestra foi a palestra mais esperada do dia e foi a palestra mais comentada, porque de tudo, e a gente vai falar sobre profissionais de saúde, a grande maioria lá médica, a dor é a mesma, é a comunicação. Então, estava todo mundo esperando a tua palestra, cara, por mais que tenha falado sobre gestão, sobre consultório, aquela coisa toda, sobre IA, mas o que todo mundo que estava ali estava querendo, estava esperando? Era o que você ia falar sobre comunicação. Porque todo mundo sabe que no final de tudo, eu tenho que começar por um local, que é na comunicação. Você já viu aqueles memes que alguns médicos estão fazendo, que eles sentam assim no consultório, e aí aparece a letra lá, nossa, depois de fazer 2 especializações, não sei o que, ainda tem que gravar vídeo. Ainda tem que gravar vídeo? Tem que gravar vídeo. Isso influencia, agora falando na parte prática, a questão de vídeo. Hoje eu já faço assim, eu não seleciono nenhum profissional de nenhum tipo de serviço e também médico se eu não gostar do Instagram. Exatamente. E funciona isso para minha mãe de 60 anos. Agora minha mãe acha, antigamente era só Google ou Facebook. Agora ela acha o nome, olha lá no Instagram. E teve uma vez que ela falou assim para mim, nossa, esse médico é esquisito. Ele não posta nada no Instagram. Eu falei, uau, uma senhora de 62 anos já achando isso. E é real. Então, isso influencia, sim, no preço que você cobra, junto com a entrega. A gente está falando isso de entrega. Eu vou entrar num ponto que não era nosso assunto, mas é sobre marketing. Marketing, a gente sabe que qualquer coisa para se consolidar, qualquer empresa e profissionais liberais, você que é médico, você que é fisioterapeuta, dentista, você precisa de 10 anos de maturação. Então, você vai começar a sentar o bumbumzinho ali no teu consultório e vai demorar 10 anos. Então, é um aumento aritmético. O que é que consegue extrapolar isso tudo? É o marketing digital. Com 2 anos muito bem trabalhados, eu vi muitos alunos meus passando, cara, na frente e passava o carro assim, sabe? Em cima de profissionais muito mais antigos. Por quê? Porque ele sabia falar, ele sabia se comunicar, ele sabia se posicionar. Ele criou uma autoridade, e é o que você está falando. Se a gente vai viajar, o hotel, a gente olha no celular. Se a gente vai viajar, a gente define restaurante pelo celular. Então, assim, por que as pessoas acham realmente que na hora de procurar um médico, um advogado, as pessoas simplesmente falam, não, eu só vou ver o que falar, ou vou ver o que a minha amiga... Eu posso te indicar um médico, algum amigo especialista. Eu tenho certeza absoluta que você vai levar em consideração o que eu falei, mas você vai para o Instagram dele. Vai. E você já vai com uma pré-definição, ou um pré-conceito, literalmente, na raiz da palavra, daquilo que você viu. Isso é interessante, isso funciona. Por isso, nós fazemos o dever de casa, viu, doutor Jefferson? A gente, no Estúdio Inspiração, a gente tem postado mais e eu vou criar um projeto só para esse aqui. Estou atrás de um social media fixo aqui, para ficar aqui, ó,
Direto. Gravando trend, se jogando aqui, fique à vontade. Vai passar um dia, vai ser 3 meses que essa cidade toda vai... uma hora vai vir, vai dizer, não aguento mais de tanto ouvir do Estúdio Inspiração, vou ter que ir lá gravar meu podcast, gravar meu vídeo. Isso é muito importante. Certeza. Agora, o que eu queria perguntar do senhor também é para o senhor dar uma dica definitiva para quem realmente quer usar o podcast como forma de posicionamento, para a pessoa se tornar referência no seu segmento, posicionamento de imagem, como é que ela pode utilizar o podcast? Começando do zero. Vamos lá, se você está pensando em fazer um podcast, ou se você está na rede social e você tem a dificuldade que a gente estava falando aqui, de, poxa, cara, eu não gosto de sentar, de gravar. Simples, defina, venha gravar seu podcast. Quando você for gravar seu podcast, você tem que definir muito bem um nicho. Sobre qual o assunto que você vai falar, sobre o assunto que você domina, esse é a melhor coisa. Se você está pensando em fazer um podcast porque você quer melhorar o seu consultório, o seu escritório, a sua empresa, porque CPF forte é CNPJ forte. Então, todo mundo compra as histórias, todo mundo compra a pessoa. Então, se você definiu muito bem sobre o que você vai falar, esse é o primeiro passo. Você vem e grava um podcast. Quando você grava um podcast, que seja ele de 30 minutos, de 45 minutos, de 1 hora, você vai fazer cortes desse podcast. Então, imagina que o podcast ele pode te ajudar até nisso. Ao invés de você ter que ficar parado para... Ai, cara, qual é a ideia que eu tenho? O que eu vou falar? O que eu vou gravar aqui dentro do meu consultório, dentro do meu escritório? Não, o que você vai fazer simplesmente é muito fácil. Você define muito bem qual a estratégia, qual o assunto que você vai falar, se vai ser só você, se você vai trazer um convidado, e você vai simplesmente gravar. E nessa gravação você vai usar os cortes dele para alimentar as suas redes sociais. Eu acho que isso é uma grande dica, né, Hélida? Sim. A pessoa que vem para o Estúdio de Inspiração... Eu lembro que eu comecei o podcast exatamente por causa disso. Eu tinha essa... Cara, que trabalho grande. Toda hora eu tinha que ver qual o assunto, vídeo de 1 minuto. Toda hora eu ficava naquele desespero. De repente eu descobri que eu falei, poxa, se eu faço um podcast... Eu venho, sento aqui no Estúdio de Inspiração, faço um podcast de 1 hora, aí o problema já não é meu, o problema é do Douglas. O Douglas vai lá, vai fazer os cortes, ele vai se virar e aí depois ele vai entregar tudo bonitinho. Então, eu entendo que o podcast, ele vai te dar a autoridade no meio, tanto dos seus pares, né, dos seus parceiros, quanto dos seus clientes ou seus pacientes, e vai te ajudar muito mais no crescimento do teu digital. Porque ali você vai usar os cortes para as pessoas começarem a se conectar com você. E vou acrescentar, vai otimizar o tempo de agenda. Ninguém tem tempo hoje, é muito corrido. Então, eu sugiro que quem precisa, todo mundo precisa estar com o marketing em dia, separar 1 hora do mês, 2 horas do mês, em 2 momentos, vir gravar podcast, gravar os vídeos e pronto. E vai trabalhar e deixar o mês todo correndo, porque em 1 hora dá para fazer muito corte, dá para fazer trend. É uma forma de otimizar, sim, o próprio marketing. E aí eu vou além, tá, Hélida? Quando eu venho aqui para Inspiração, cara, você deixou seus problemas fora de casa, eu já tenho 1 hora que eu tenho uma responsabilidade junto com você. Então, assim, eu tô vindo para isso. Então, eu acordei pensando nisso, eu me vesti pensando nisso, eu vim para cá pensando nisso. E quando eu sento aqui, eu não estou preocupado. Ah, mas eu tenho que pegar menino, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ir no mercado. Mas, pô, o meu paciente fulano. Não, eu deixei tudo pronto. Então, eu coloquei dentro da minha agenda ali. E quando eu gravo o Jeff Podcast, eu venho aqui, geralmente, o que eu faço? Eu gravo 2 podcasts. Então, trago 2 convidados. Pãozinho de queijo, você já tem um café, já tem água, já tem tudo aqui para os meus convidados. Eu vou chegar aqui, eu vou sentar, gravo o primeiro, tiro a foto, aquela coisa toda. Vem o segundo. Mas olha só, ao invés de eu estar preocupado toda hora do que fazer, eu já tenho a minha tarde, eu já tenho o meu horário, já está tudo na minha agenda, já está tudo organizado. O senhor falou isso? Eu falo senhor, gente, é um hábito de casa, viu, Sim, Jeff? não tem problema. Já te expliquei já estou isso, acostumado. né? Já te expliquei isso, né? Eu aprendi a respeitar a autoridade. Né? Se eu entro no ônibus, o motorista para mim, o senhor vai para onde? Eu sou dessa. Você falou sobre isso. Na verdade, é estabelecer frequência do ambiente. Então, acordar já programando a sua mente para isso realmente é muito melhor. Às vezes, eu tenho que gravar vídeo e eu não estou com a cabeça e eu não gravo. Hélida, você não grava vídeo mesmo tendo estúdio? Não, porque eu não estou com a mente preparada, não preparei meu psicológico para isso. Então, dedicar esse tempo para o marketing, que é um dos pilares essenciais de qualquer negócio, todo mundo vai ter que fazer. Tirar realmente 2 horas por mês, é por mês que a gente está falando, para vir gravar
gravar os seus conteúdos. E aí, o que tiver durante o mês que rolar de conteúdo para o marketing vai ser lucro. Você já tem um conteúdo programado. E é maravilhoso. Em novembro, por exemplo, eu precisava dar uma acelerada em alguns conteúdos de palestra, treinamento. Eu vim e gravei 20 vídeos. Gente, eu amava. Todo dia o vídeo lá pronto, legenda pronta. Ops, vou subir. Já estava maquiada, arrumada, bonita, tudo pronto. É realmente uma organização da sua agenda, essa possibilidade de você vir gravar os seus vídeos ou gravar podcast e deixar o mês redondo. Isso é muito bom. Outro toque que eu vou dar para as pessoas que estão assistindo a gente. Sabe aquela coisa... E eu digo por mim, tá? Então, cara, quando eu queria gravar no meu consultório, eu tinha que chamar o pessoal, chamar uma equipe. Aí, às vezes, o cara que era o filmmaker não podia naquele dia, em cima da hora ele atrasava, ele tinha algum problema. Ou, às vezes, até no dia mesmo, poxa, eu gravava junto ali meio com o meu consultório. Aí, o cara pedia para encaixar mais um paciente ali, porque ele tinha urgência. Então, assim, cara, tudo podia acontecer num dia. Quando você vem para um estúdio gravar, você só tem um tempo que você tem que organizar. É o seu. Então, para mim, ficou muito mais fácil, cara, entre em contato com a sua inspiração, pô, tal dia, tal horário, tem, tudo bem, então tá bom, fecha para mim, o que eu vou fazer, cara, eu vou vir para cá, vou me arrumar bonitinho, cheirosinho também, sento aqui e faço meus vídeos. Eu não estou preocupado se o cara do filmmaker vai vir ou não vai vir, se algum paciente vai ligar porque eu tenho que atender mais nada. Então, assim, eu consigo organizar completamente o meu horário porque eu não preciso depender de ninguém. O estúdio está aqui, o estúdio está pronto, está esperando você no momento que você chega. Tem essa diferença. Eu percebo que as pessoas, gravação externa, a gente faz raramente, é um custo muito maior. Por que é maior, gente? Sim. Ter que deslocar equipamento, aí chegar lá, montar o set. Então, isso ocupa... É um trabalho muito grande, depois ter que desmontar o set. Ainda mais agora com essa mudança que a gente fez de vários cenários, então você nunca vai ter vídeo repetido. Você vai ter essas possibilidades realmente. Até aqui, viu, Jeff? Inverter aqui, vira o fundo... Não, eu achei maravilhoso isso aqui, porque se eu quiser fazer... quem está assistindo aqui no Estúdio Aberto, se eu quiser jogar só para cá onde tem o verde, a gente vai pegar alguma coisa de verde. Se eu quiser só para cá que tem um fundo preto que a gente puder gravar. Então, assim, são vários formatos que eu posso fazer de vídeos num ambiente só. Pelo menos aqui, eu penso 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 ambientes que eu posso fazer só dentro daqui. Então, assim, cara, você está enjoado daquele mesmo formato, daquele mesmo cenário, você consegue... Isso eu só estou falando rodando. Isso porque eu não falei nem dos objetos que a gente pode tirar, colocar, né? Então, isso daí é muito maravilhoso, você ter essa oportunidade. Isso aí eu dei uma proibida, hein, Jeff? Corta bastidores. Né? Eu falei, Douglas, você convence o povo a gravar com a decoração que tem aí, porque às vezes já perdemos, sabe? Já tivemos algumas perdas, Mas realmente, eu sou muito preocupada exatamente com essa falta de mudança de cenário. Sim. Por isso que a gente muda muito. Eu até acho que 2 anos é muito tempo. As mudanças... Eu também acho, elas são muito mais rápidas. Né? A gente vê os grandes podcasts mesmo, eles ali, pelo menos em 6 meses, eles estão... Pequenas mudanças. Uma mudança grande essa, como você fez, lógico, até porque você tem que, para tudo para você fazer. Mas, assim, 6 meses vocês veem que eles, cara, sempre dão alguma alteração, né? Vamos ter. Tô atrás da poltrona ainda. Precisa de algum amigo, também, médico, entendeu? Que tem uma poltrona bonita. Que possa comprar daquela marca famosa daquela da marca cidade, famosa, né? Que poderia patrocinar também a gente, mais que, né? Também, vamos conversar lá com eles, né? Acho que também vale a pena. Dividir em 12 meses, acho que fica bom. Fazer esse patrocínio. Agora, para quem realmente ainda tem... por que você acha que impede as pessoas... A gente está falando tudo isso, está falando da importância... Mas por que tem pessoas que não tomam atitude? Vão começar 2026 e parece que sabe que tem que fazer e não reage. Me fala, o que a gente fala para essas pessoas? Olha, Elida, pega no pescoço e fala, vai! Eu acho que é o seguinte, as pessoas, elas estão... Eu vou te falar uma visão que eu tenho já mais madura. Muitas pessoas demoraram para entrar no digital. E quando elas vieram para o digital, simplesmente elas delegaram para os outros, então elas têm experiências ruins. Então elas, cara, eu via muita gente fazendo aqueles vídeos, passando um dedinho, eu falo assim, cara, não é isso o marketing digital, você está entendendo? Então elas têm, sabe aquela pessoa que se expôs,
se achou ridícula e ela começou e ela retrocedeu. Por quê? Porque ela é a primeira a olhar os outros e falar mal dos outros, né? Isso, Ela já claro. fala mal dos amiguinhos. Mas assim, o que as pessoas têm que colocar na cabeça delas assim, o jogo não é do futuro, não. O do presente é estar em rede social, é estar gravando vídeo, é estar falando com as pessoas. Então, assim, se você não faz isso, você está muito atrás. E eu vejo, como eu estava falando para vocês, resumindo essa história no meio médico. Os médicos que são os melhores professores doutores, eles estão sendo atropelados pela molecada mais nova. Porque, assim, a nossa geração é uma geração que a gente teve que aprender o digital. A geração que está vindo, elas nasceram no digital. Já colocaram marketing na grade curricular? Não, mas você sabe que é uma coisa que os meus alunos me perguntam. Então, no final do período, eu dou aula, o que a gente chama de internato, que é no finalzinho da faculdade, eles já estão assim, professor, como é que eu faço? Gravo vídeo, posso começar agora, professor? O que me impede? Tem código de ética e tal. E eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, poxa, você sabe uma coisa que as pessoas mais admiram? É o aprendiz. É o aluno que tudo que ele aprende, ele passa na rede dele. E a gente, quando a gente vai fazer, eu gosto, quando eu vou fazer curso, quando eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de dividir com o público que está me assistindo o que eu estou aprendendo ali. Então, assim, nós somos eternos aprendizes. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, assim, olha, se de repente a água ainda não bateu no bumbum para que você sinta que a coisa está indo mal, olha, eu acho que você está com algum problema porque você não está sentindo, porque o negócio está vindo e está vindo forte. Para todas as profissões. E eu cito exemplo mesmo. Aqui em Manaus, a gente é um exemplo claro muito de algumas especialidades, essa área mais da estética, por exemplo, que foram atropeladas mesmo. Porque, e aí, juntando com a boa formação, Sim, pronto, tem domínio de mercado. A gente sabe que, assim, a boa formação sem o marketing digital, cara, não está dando bom. O marketing digital é muito bom, mas você não tem boa formação, cara, os seus resultados vão aparecer e vão te destruir. Sim. A minha pergunta sempre é para os profissionais que estão, principalmente os profissionais que estão na nossa geração, assim, você imagina você que tem bons resultados, você que é bem formado, você que já fez especialização. Se você junta isso que você tem com um bom marketing. Então, assim, isso aqui não tem, supera qualquer coisa. Então, eu vejo que os médicos, e eu falo sempre médico, mas toda a área da saúde, cara, eu vi as pessoas que crescerem de uma forma assim vertiginosamente, é exatamente isso. O cara já tem resultado, o cara já tem 10 anos de formado, de especialidade, o cara já sabe o que ele está fazendo. Eu vejo muitas profissões, e dentro da área da saúde, vamos dizer, fisioterapia, eles falam muito sobre isso. Na faculdade, eles são acostumados a todo momento, ele tem que fazer coisa para que ele seja indicado pelo médico. Cara, eu tenho pelo menos tenho duas amigas que foram mentoradas minhas, que elas hoje em dia elas são referência, ao contrário, elas que encaminham para o médico depois, porque elas já viraram referência em sono, que elas já se viraram referência em fisioterapia de dor e cabeça e pescoço, aonde elas é quem mandam no jogo. Então, os pacientes já procuram elas não vivem mais de indicação. Isso é incrível, isso é posicionamento. E tem algo irreversível. O marketing digital, você falou, ele acelera seus resultados realmente, acelera, inclusive, as suas decisões sobre sua carreira. Então, isso é muito legal. O Estúdio Inspiração, ele é fruto de marketing. Quando eu trouxe a ideia de São Paulo, de fazer um estúdio, eu fiquei uns 3 meses fazendo. Então, as pessoas, inclusive, quem só me conheceu pelo estúdio, pensa que só me vive do estúdio, né? A garota do estúdio. Então, você, a menina que tem um podcast. Eu falei, não tem um podcast, tem um estúdio completo. Mas na minha cabeça deles, como eles me viam em podcast, de tanto posicionamento, de marketing realmente, que a gente continua investindo. E vem aí um novo investimento, né? Agora, até nos 3 meses ali, nossa meta é que todo mundo dessa cidade grave um podcast. É simples a nossa meta. É uma coisa... E é factível. Porque as coisas a pessoa entender. Acho que assim, esse podcast hoje serviu para isso, né? Sim. As pessoas entenderem qual é o poder de você estar sentado na bancada, de você estar com o microfone e tudo que ele pode trazer de benefício para a sua vida. Então, fica o recado desse podcast falando sobre o podcast, da importância realmente de você posicionar, de você decidir, uma escolha de se comunicar. Também essa questão de você gravar um podcast e começar a aparecer nas redes sociais, também é uma decisão sobre compartilhar.
Eu estou decidindo compartilhar isso que vai trazer resultados para a sua carreira. E não é possível, né, que as pessoas que estão ali na mesmice de carreira, não crescem nem os resultados financeiros, nem o patamar de carreira, não queira algo novo. Então, eu tenho certeza que você tem algum incômodo aí que está doendo em você, sobre sua carreira, sobre o seu negócio. E aí, o investimento em marketing é fundamental. E o melhor formato para posicionamento realmente é o podcast. Com certeza. E se você ainda não observou, é só você olhar a rede social, olha os seus amigos que já investiram, que já têm uma rede social, o quanto eles estão crescendo enquanto você está parado, no tempo e no din-din, né? A comparação é maravilhosa para cair a ficha. As fichas vão caindo, né, na comparação. Então, ó, a gente vai fazer essa collab linda desse podcast. Aproveitou aqui para divulgar o estúdio também. E você pode entrar em contato com a gente. Tem uma coisa que as pessoas também, para finalizar, doutor Jeff, as pessoas querem gravar, mas elas não sabem nem o que fazer. Então, inclusive é o perfil do nosso cliente. Ele entra em contato, eu quero gravar, não sei, não se preocupa, porque aqui no Estúdio Inspiração você tem um assessoramento completo. Nós vamos te orientar como sentar aqui, como gravar, como sentar, o melhor cenário para você, o seu roteiro, tudo isso vai ser orientado. A pessoa não vai chegar aqui e ficar sozinha. É muito melhor. E olha, eu já trouxe amigos para cá que queriam comprar câmera, comprar tudo, porque a luz... Jefferson, qual é a luz que você comprou? O que você tá falando assim? Cara, mas sério mesmo? Tu vai gastar teu dinheiro, seu tempo. E outra coisa, tu não tem nem know-how para fazer. Então, quanto é mais fácil vir para cá, já tá tudo pronto, as pessoas vão te assessorar, você simplesmente vai sentar e gravar. Então, esse é o grande ganho de você ter um estúdio, ao invés de você querer realmente tentar, até porque a sua profissão não é essa, né? E eu falava pro meu amigo meu, falei assim, cara, você é médico, não é isso? Por que tu acha que tu tem que virar outra profissão? Então, vai lá entrar no estúdio. Ao invés de montar um centro cirúrgico, ele está querendo montar um estúdio de podcast, é isso? Exatamente. Olha, eu gostei tanto desse podcast sobre podcast que a gente precisa ter continuidade. Tem que gravar. Eu também acredito que a gente tem que fazer outros assuntos sobre marketing digital e a gente pode trazer. Vamos montar essa playlist. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Se quiser falar comigo, com o Dr. Jefferson, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui para você acompanhar. Siga a gente aí no Instagram e faça algo diferente em 2026. Decida fazer algo diferente que você vai ter resultados diferentes. Qual a sua frase, Dr. Jefferson? Olha só, eu acho que a primeira é... Eu vou voltar ao que eu tinha falado. Ganha quem serve primeiro. Então, sirva as pessoas. E o seu podcast pode ser também um local onde você vai servir as pessoas. E pode ter certeza que Deus e o universo vai te dar tudo de volta. Que linda essa frase. Então, até o próximo podcast.